imaginar que a lona usada para transformá-lo em barco seria o aspecto mais comentado, mas esse tanque era apenas um veículo que andava sobre esteiras em terra e usava hélices na água. Por isso eram chamados de anfíbios. David Fletcher é historiador do Museu do Tanque na Inglaterra, onde está exposto um dos poucos tanques anfíbios que restam no mundo. Em termos práticos, em ação, a grande vantagem é que eles podem ser lançados a uns 2 ou 3 quilômetros da praia. Eles se dispersam e chegam à costa, cobrindo a região em que estão os soldados, onde são necessários. Com a lona içada, os tanques tinham cerca de 4 metros de altura, mas tudo abaixo da linha preta deveria ficar sob a superfície. Sem a tripulação de 5 pessoas, ele pesava 35 toneladas, mas havia sido projetado para parecer inofensivo debaixo d'água. Vendo o tanque de fora, ele parecia um barquinho simples, flutuando na superfície da água. O mar, principalmente na Normandia, era repleto de objetos interessantes em que atirar. E alguns barquinhos ali no meio não chamariam a atenção. Se fôssemos atingidos, seria por sorte deles, e nada mais do que isso. Mas ser um alvo tão pequeno também trazia um grande risco. Aquela pequena lona, com meio metro de altura, não era muito espessa e era tudo que separava você do Canal da Mancha. E quando o canal ficava agitado e a água batia com força, a parte de cima virava, era inevitável. Muitos dos tanques afundaram e por isso Brad Fanoff sabe que tem chances de encontrar um. Ele viu pelo menos 13 com a ajuda do sonar. Nós vimos o formato do tanque e o tamanho também. E dá para ver a torre de tiro, dá para perceber que em alguns a escotilha está aberta e que outros estão virados de lado, presos no fundo do mar. Fanoff também localizou barcas de desembarque como as que Bob Morris comandava. Com elas, muitos foram vítimas, não dos nazistas, mas do Canal da Mancha. A culpa foi do mar agitado? Provavelmente, mas as barcas eram mal construídas e ainda estavam superlotadas. Em meio a náuseas, medo e tensão, começa a viagem às praias. Toda a invasão dependia dessas barcas de desembarque porque as cidades portuárias eram fortemente protegidas pelos alemães. O único jeito de chegar em terra firme na Europa era com uma embarcação que chegasse a qualquer parte da costa. Expostos ao fogo inimigo, eles não podem vacilar. Devem chegar à terra. Não haveria jeito de levar adiante essa batalha sem as barcas de desembarque. Até então, não havia nada como um equipamento anfíbio. Na verdade, ele foi criado quase às pressas. Avancem com os barcos. E pouco importam os obstáculos. Andrew Jackson Higgins foi um dos homens que produziu as barcas. Muitas delas. Higgins fabricava barcos e já havia feito um que conseguia navegar nos pântanos rasos da Louisiana. Ele só precisava modificá-lo para o desembarque de soldados e tanques na praia. Graham Haddock era o projetista-chefe do barco de Higgins. Ele ainda mora em New Orleans, onde o barco foi projetado e construído, e onde o Museu do Dia D exibe uma réplica com orgulho. Haddock descobriu um jeito de fazer a rampa pesada descer e subir de novo. Antes, os soldados precisavam pular pela lateral e não era possível desembarcar veículos. O Sr. Higgins chamou 8 de nós, os projetistas, nos trancou numa sala de reunião e disse: "Vocês não saem daqui enquanto não resolverem o problema." Chegando à praia em um barco na velocidade máxima. Chegar em terra firme era uma coisa, mas o segredo era a capacidade de voltar. Bom, o segredo é o seguinte: quando o barco encalha, fica apoiado nesse suporte. E o suporte é a primeira coisa a bater no chão na hora do desembarque. Ele mantém a proa elevada e a hélice não bate no fundo. Quando você vai sair com o barco da praia, ele joga toda a água por baixo do barco e ele vai criando um canal. Essas características permitem que o barco vá abrindo o caminho. Na verdade, ele vai limpando o caminho. Para os soldados nas barcas, a viagem ali foi uma das piores experiências de suas vidas. Você sentiu enjoo enquanto ficou lá esperando? Oh, eu passei muito mal. Estava molhado, congelando naquele frio. Deprimido, ansioso para pisar em terra firme. Das centenas de objetos encontrados com o sonar, Fanoff acha que vários podem ser os barcos de Higgins, que afundaram no dia D. Eles eram feitos de compensado, então não ficariam preservados a menos que ficassem em sedimento.
Os aliados pareciam ter o equipamento certo, o efetivo e os planos para resgatar a Europa das mãos dos nazistas. Mas na travessia do canal, a maré pode mudar rapidamente. A seguir, como a estratégia complexa por trás do dia D quase afundou os aliados. Voltamos com dia D, a frota perdida. As águas do Canal da Mancha, assim como a própria guerra, podem ser violentas e imprevisíveis. O mar revolto e o clima implacável são a regra. Em junho de 44, o mau tempo poderia ter estragado anos de planejamento estratégico. Mas a invasão continuou. E a natureza mostrou ser um inimigo tão mortal quanto os nazistas. Você entra no comboio, vai seguindo e as ordens são de não parar de jeito nenhum. Mas o comboio de 19 quilômetros parou. Poucas horas depois do início da viagem, uma tempestade atingiu o canal. Estávamos a meio caminho. O mar estava muito agitado. Um barco parou ao nosso lado. Não podíamos usar o rádio. Ele disse para nós voltarmos. E então nós voltamos. O tempo no dia 6 de junho não estava melhor. Mas ficar esperando poderia comprometer toda a operação. Como íamos manter segredo? Era esse o elemento principal. Era quase uma necessidade. Se houvesse uma chance mínima, precisávamos aproveitar e ir adiante. O dia D recomeçou. Os paraquedistas desceram em solo francês para proteger os flancos, desorganizar e confundir os alemães. Mas os aviões se separaram em meio às nuvens carregadas e poucos paraquedistas conseguiram chegar onde deveriam. O mesmo acontecia na praia. As marés inconstantes, a fumaça e o fogo inimigo incessante levaram os soldados a se desviar do curso. Foi uma confusão e isso sempre acontece. Mas eles desembarcaram e esse era o maior objetivo. O intenso bombardeio aéreo e marítimo que deveria liberar as praias fortificadas falhou. O céu encoberto obrigou a divisão aérea a lançar suas bombas muito longe da costa. Os destroyers da marinha quase não afetaram as casamatas e as armas alemãs continuavam atirando nos aliados. Eu deitei à beira d'água. Meu primeiro atirador e eu estávamos deitados à beira d'água e eu disse: estou indo, eu vou em frente, pois eu podia ver as cápsulas dos morteiros caindo. Perto de você? Perto. Então achou melhor levantar e sair correndo. Isso, era a única opção. Eu não podia ficar onde estava, não podia voltar. O único jeito era ir em frente. Os soldados na praia de Omaha contam uma história de caos e confusão. O tenente Morris também. Sua barca conseguiu desembarcar tanques e demolidores na primeira leva, mas não antes do barco ser atingido. Fizemos o que era preciso fazer. Um pouco desorganizados. Talvez não tenha sido como deveria, mas conseguimos. Apesar da embarcação avariada, Morris conseguiu sair da praia. Mas a poucos metros dali, os tanques anfíbios não faziam jus ao seu nome. O plano determinava que esses tanques dessem cobertura na praia de Omaha e chegassem 10 minutos antes da infantaria, mas a maior parte do batalhão de Bill Merkert não conseguiu. As ondas eram muito grandes para nós. Nunca tínhamos operado sob aquelas condições antes. E sabíamos que íamos ter problemas. Tudo indicava que íamos ter problemas. Apenas 5 dos 32 tanques do batalhão de Merkert chegaram à praia. Esse poder de fogo era insuficiente para apoiar a infantaria. Nosso apoio não estava lá. Abandonaram-nos à nossa sorte. Embora com atraso e no lugar errado, os tanques conseguiram chegar à praia de Utah. Eles foram lançados na água bem mais perto da costa e as ondas não eram tão altas. O plano dos aliados em Utah, pelo menos, parecia estar indo bem. A corrente que frustrou os esforços dos soldados em Pointe de Rock e ao longo da Omaha continuava tirando todos do curso. E, para confundir mais as coisas, foi benéfica em Utah. Ela os empurrava para o sul ao longo da costa e isso acabou afastando-os do perigo de certa forma. Na praia de Utah, a história deu certo. Eu falo com muitos veteranos que estiveram em Utah e eles dizem: meu Deus, todo mundo acha que a guerra foi só na praia de Omaha. É possível uma operação bem-sucedida ter menos destaque que um fracasso? Aconteceu na Normandia. O que ajudou os norte-americanos a conseguir tomar Omaha foi a disposição de modificar o plano de batalha. Os navios tinham ordens de não abrir fogo quando a primeira leva chegou, para não atingir os soldados. Mas a marinha percebeu que eles estavam com problemas. Alguns navios avançaram
e começaram a atirar nas casamatas bem de perto. Não se pode colocar um destroyer num lugar como aquele. Esses navios não são feitos para chegar perto da praia, sem muita água debaixo do casco. Era uma coisa muito arriscada para aqueles navios, mas era preciso fazer aquilo porque na praia as coisas não iam bem, o acesso era difícil. E num golpe de muita sorte, o intenso contra-ataque que os aliados esperavam não aconteceu. Na hora H, Hitler estava dormindo e o general Rommel, que estava bem longe do campo de batalha, achou que o mau tempo impediria um ataque naquele dia. As famosas divisões Panzer alemãs não apareceram, aguardando ordens que vieram tarde demais. A verdade é que em Omaha teríamos perdido. Nunca teríamos conseguido resistir ao ataque dos tanques. A impenetrável defesa alemã havia sido vencida. No final do dia D, as forças aliadas controlavam as 5 praias da Normandia. Mas isso custou caro. Quase 10 mil homens foram mortos ou feridos naquele dia. Eles eram todos jovens, tinham uns 17, 18 anos, talvez 26 ou 27 anos, e nunca tinham enfrentado aquele tipo de coisa, mas cumpriram seu dever. Cumpriram, sim. Para Morris, Merkert e Slaughter, as lembranças do dia D são fortes e ganham ainda mais força quando eles veem as praias da Normandia. Quando os veteranos passearam por Point the Hawk, que fica entre as praias de Omaha e Utah, eles viram as enormes crateras deixadas pelos bombardeios aliados e as casamatas alemãs ainda de pé após o ataque. Veja que nestas estruturas tudo é redondo. As balas batem e ricocheteiam nas paredes. Aquele muro com certeza tem uns 2 metros. Espesso. Mais. Ele poderia ser atingido em cheio. E isso causaria problemas, mas... É claro que causaria problemas. Mas não seria fatal. Enquanto isso, no alto dos penhascos, Brett Fanoff continua travando sua própria batalha. Muitos já viram as marcas da guerra na praia, mas Fanoff está tentando dar uma olhada no memorial escondido no fundo do mar. Quando é que a maré vai baixar? Está alta agora, né? Em 6 horas? Os dias têm sido uma luta contra as regras voluntariosas e difíceis do Canal da Mancha. As marés, as correntes e as ondas determinam quando o ROV pode ser posto na água. Não vai dar para continuar hoje, né? Então vamos voltar. Vamos. Quem sabe amanhã. Mais uma vez, o canal obrigou Fanoff a voltar ao porto sem conseguir nada. Mas finalmente, no dia seguinte, sua paciência é premiada. Lá está. Dá para ver bem ali. Aquele é o casco. Olha só. É pouca coisa. Com 1,5 metro de visibilidade, só uma parte de uma grande barcaça é revelada. Olha, dá para ver bastante. Ao contrário de muitas embarcações que naufragaram, Fanoff acha que esta afundou após ser atingida por uma mina ou pela artilharia inimiga. Ele volta para o cais e mostra aos veteranos as primeiras imagens da expedição. Achamos que essa parte é de cima. Não temos certeza. As barcas tinham corrimões na parte de cima? Tinha um corrimão. Então isso aqui pode ser parte de um corrimão, né? Mas não temos certeza. É difícil dizer. É difícil dizer. Nos próximos dias, Fanoff vai procurar os tanques anfíbios. Talvez ele encontre aquele que Bill Merker e sua equipe tiveram de entregar ao mar. Seria muito interessante poder ver se as escotilhas estavam fechadas nos tanques. Se você encontrar algum deles com a escotilha fechada, não vou saber explicar o que é. Seria uma coisa meio estranha. Sim, isso seria um grande risco, eu acho. Então há uma boa chance, se a escotilha estiver fechada, e que ainda haja pessoas lá. É possível que haja pessoas lá dentro. Até agora, o mau tempo e a falta de sorte revelaram pouca coisa. Mas a sorte de Brett Fanoff está para mudar. Olha a escotilha. A seguir, como para os estrategistas por trás do dia D, os meses de planejamento de Brett Fanoff finalmente dão resultado. É muito assustador voltar agora e ver uma escotilha parcialmente aberta, como se alguém estivesse tentando sair sem conseguir. E depois, chegam as notícias do dia D, que arrasam a população de uma cidade do interior. Quem não perdeu um membro da família, conhecia alguém que havia perdido. Centenas de homens mortos e feridos. As baixas do dia D estão espalhadas aqui ao longo dessas praias da Normandia e no fundo do mar, perto da costa. Nas semanas seguintes,
Toda a comoção teria reflexos a milhares de quilômetros daqui, nas famílias e comunidades dos soldados mortos. E numa pequena cidade norte-americana em especial. Bedford, na Virgínia. Uma comunidade unida e singular, nas montanhas Blue Ridge. Como é comum nas pequenas cidades norte-americanas, em frente ao tribunal há um monumento a seus filhos mortos na Segunda Guerra. Neste caso é uma pedra, extraída da praia de Omaha. Uma pequena homenagem que esconde a dimensão do sacrifício. Os rapazes eram estudantes, agricultores, lenhadores, carpinteiros, trabalhavam em fábricas. E estavam entre os filhos, irmãos e maridos mortos na invasão da Normandia. Proporcionalmente, esta pequena cidade de apenas 3.200 habitantes perdeu mais pessoas no dia D do que qualquer outro lugar do país. Ao todo, 35 soldados de Bedford invadiram a praia naquele dia. 23 morreram. A escola que eu frequentava, o Colégio Bedford, sofreu um grande impacto. Muitos rapazes haviam deixado a escola e ido para a guerra. Entre eles, os irmãos de Lucille Bogus, Raymond e Bedford Holbeck. Bedford era o membro mais divertido da família. Ele havia servido no Havaí por 3 anos e, quando voltou, foi para a Guarda Nacional. Meu irmão mais novo fez a mesma coisa só para ser igual a ele. Na manhã de 6 de junho, a unidade da Guarda Nacional dos Irmãos Holbecks, Companhia A do 116º Regimento de Infantaria, foi uma das primeiras a chegar a Omaha. Em Bedford, na drogaria Green, na esquina das ruas Bridge e Main, era o ponto de encontro onde todos recebiam notícias da guerra. Na época, a guerra era o grande assunto da comunidade e na farmácia também. A invasão da Europa começou. As notícias de que no dia 6 de junho uma ação importante envolvia os soldados norte-americanos no leste da Europa deixou todos em Bedford cheios de ansiedade. Sabíamos que eles estavam treinando para algo importante. Quando soubemos que aquela grande operação militar estava acontecendo, acho que todos em Bedford ficaram preocupados. As igrejas da cidade permaneciam abertas para orações só para garantir. Os dias passavam e nenhuma notícia. Os pais e os 5 irmãos de Raymond e Bedford Holbeck esperavam. Toda a cidade esperava. Mas foi só em julho que os primeiros telegramas começaram a chegar. Elizabeth Theas era operadora de telégrafo na drogaria Green. O ministro da Guerra lamenta informar que seu filho... Ela disse que não parava de receber mensagens de Roanoke dizendo que havia mais baixas. Acho que foi muito difícil para ela. Sei que ela mesma conheceu alguns daqueles rapazes. Acho que havia muita tristeza na drogaria Green. E os telegramas não paravam de chegar. Por fim, a espera dos Holbeck terminou. Quando se preparavam para ir ao culto de domingo na igreja metodista de Center Point, o delegado bateu a porta com a notícia. O filho mais velho, Bedford, havia sido morto em ação. Conforme souberam depois, foi na invasão de Omaha. É claro que todo mundo ficou arrasado, chorando e... Na igreja, todos os membros da igreja foram lá em casa e compartilharam aquela dor conosco naquele dia. No dia seguinte, um segundo telegrama. Raymond estava desaparecido desde o dia D. Aquilo foi muito difícil para nós, para a família, aquele segundo telegrama. O primeiro foi ruim, mas o segundo foi ainda pior. O fato de minha mãe ter perdido 2 filhos foi muito difícil de suportar. Ela amava muito os meninos. 2 semanas depois, chegou um pacote com uma carta para o senhor e a senhora Holbeck. A Bíblia de Raymond, presente de sua mãe no Natal de 1938, recolhida por um soldado que a encontrou na praia de Omaha um dia depois da invasão. Foi importante para minha mãe receber a Bíblia de Raymond. Ela disse que se não pudesse tê-lo de volta, gostaria de ficar com sua Bíblia. Foi o único objeto que recebemos. Durante meses, a família não sabia ao certo se Raymond estava vivo ou morto, mas ele nunca voltou. A vida nunca mais foi a mesma na casa dos Holbecks. Foram anos sem que as crianças pudessem rir na hora da refeição. Meu pai costumava ir até o celeiro para chorar.
E minha mãe ficava muito chateada e dava para ver as lágrimas em seus olhos. Então, ele saía, ia para o celeiro e chorava lá para que nós não víssemos. Os rollbacks não estavam sozinhos. Conforme chegavam os telegramas, o número de mortos ia aumentando. Dos 35 soldados da pequena Bedford, 19 foram mortos nos primeiros 15 minutos da invasão. Outros 4 morreram nos dias seguintes. Aquilo foi muito mais do que podíamos suportar em poucos dias. Todos aqueles telegramas chegando. Quem não perdeu um membro da família conhecia alguém que havia perdido. O sargento Bob Slaughter, que era de Roanoke, viu muitos rapazes de Bedford morrendo. Eles atiravam direto nas rampas e matavam todos. Não tiveram chance. Foi por isso que ele achou que um memorial novo e maior para os rapazes da cidade e os milhares de outros que lutaram e morreram seria adequado em Bedford, Virgínia. Bedford é o lugar mais apropriado. Foram 23 vidas perdidas. Um grande sacrifício que há muito tempo marca esta comunidade. Homenageada pelo presidente George W. Bush, ao inaugurar o Memorial Nacional do Dia D nas colinas de Bedford. Vocês ergueram o memorial justo ao Dia D e vocês o colocaram no lugar certo. Por muito tempo, a comunidade ficou... Era como se uma nuvem pairasse sobre Bedford. E acho que ainda hoje nós sentimos pesar pelas terríveis perdas que sofremos no dia 6 de junho. As perdas no dia 6 de junho foram imensas. E Brett Fanoff sabe que boa parte dos destroços que ele procura tem muitas histórias como essa para contar. São milhares e milhares de grandes histórias do dia D sobre atos de heroísmo e grandes momentos de coragem. Em breve, Fanoff vai ver sinais desses momentos de coragem escondidos no fundo do mar. A seguir, o mar revolto se acalma e a paciência da equipe é finalmente recompensada. Olha aí está ele. Imagens fantasmagóricas dos barcos naufragados no dia D. Sob estas ondas, perto da costa da Normandia, fica o memorial submerso aos bravos soldados que perderam suas vidas no dia D. É um memorial que poucos chegaram a ver, feito de veículos das forças aliadas que não chegaram até a praia. Deixa comigo. A primeira semana da expedição de Brett Fanoff teve poucos êxitos e muita frustração. Mas as imagens começaram a emergir do passado e foram ficando claras. Olha aí está ele. Esta aqui é a parte de cima, a torre de tiro. Fanoff e o piloto do ROV, Jeff Harris, encontraram um tanque anfíbio envolto numa rede de pesca, o que dificulta a visão e põe em risco o veículo. O que é mais visível é a animação de Fanoff. A metralhadora, olha ali está. É mesmo. As esteiras, essas são as esteiras, olha. Dá para ver o convés, a parte de baixo da esteira e as armas ali. Aquele é o gancho para levantar a torre de tiro. A empolgação vai aumentando a cada dia conforme vão surgindo mais tanques. A 30 metros de profundidade a visibilidade é difícil, mas sem dúvida é uma arma que nem chegou a ser disparada. Ali está a arma, está na torre de tiro, e ali fica a armação. As famosas hélices que faziam o tanque flutuar agora estão paradas, cobertas de criaturas marinhas. Mas a emoção da descoberta em breve vai revelar imagens tristes. O que é isso aí? É um capacete? Um provável capacete de um soldado perdido em meio ao caos do dia D. É a prova de que nem todos que estavam nos tanques conseguiram sobreviver. Essa é a escotilha. Não está totalmente aberta, mas foi empurrada. Esta é a escotilha da esquerda, está fechada. Isso me assusta. Como se alguém estivesse tentando sair, sabe? Isso. Sem A conseguir. equipe do tanque de Bill Merker abriu as escotilhas e todos sobreviveram. Mas Merker disse que o único jeito de saber exatamente qual tanque era o seu seria olhar por dentro. Ele deixou algumas coisas ali naquele dia, mas o ROV não passa pela escotilha. Eu tinha uma faca do comando inglês e uma câmera. Se eu as achasse, saberia que era o meu tanque. É assustador pensar que as pessoas estavam lá dentro, dirigindo esses veículos. Em pleno mar, quero dizer, o comprometimento e a vontade de vencer e de libertar a Europa, sabe, é difícil de imaginar.
Em respeito ao comprometimento e aos sacrifícios feitos naquele dia, Murquhart quis visitar o túmulo de um companheiro de batalhão que fica bem acima desta praia no cemitério norte-americano. Ele era um bom amigo, um grande amigo. Por que você decidiu voltar aqui depois de tantos anos? Eu sempre tive uma certa vontade de vir. A sensação de estar aqui não é muito boa, é verdade. Acho que foi um preço muito alto que pagamos por um pedaço de terra. Bob Slaughter também queria ver um velho amigo que não sobreviveu. Slaughter tinha convencido o amigo a entrar para a Guarda Nacional com ele. 57 anos se passaram. Você tinha de morrer, ainda jovem, em 1944, mas nós continuamos vivos, fazendo o melhor possível. Os 3 veteranos que voltaram à Normandia conosco continuaram lutando na Segunda Guerra, muito tempo depois do dia D. Receberam medalhas, sobreviveram a ferimentos e perderam outros amigos. Mas viveram para ver que o seu sacrifício de outros não foi em vão. É uma sensação meio triste. É triste. Eu tentei esquecer, só isso. Acho que falei mais sobre isso nas últimas 3 semanas do que nos últimos 40 anos. Este é um lugar incrível, um lugar solene. Acho que ninguém consegue vir a esta praia, olhar para aqueles penhascos atrás de nós e não perceber que foi uma tarefa muito difícil. Você sabia na época que era um dia histórico ou era apenas uma operação importante? Não, eu não poderia ter imaginado nada disso. Achamos apenas que íamos tentar acabar com a guerra. Se conseguíssemos entrar na França, em 2 semanas a guerra acabaria. Foi o que nos disseram. Está bem na sua frente, bem ali. Brett Fanoff começou a ter respostas para as dúvidas não solucionadas sobre o que aconteceu no violento Canal da Mancha naquele dia. Ele vai continuar coletando imagens das frotas perdidas por 1 mês ainda. Certo, vamos lá. Até agora, ele calcula ter encontrado 18 tanques anfíbios dos 27 que afundaram no batalhão de Bill Murquhart. São 5 além dos que ele viu com o sonar. Fanoff acha que os outros que naufragaram estavam mais a leste no dia D, talvez na área da Praia Gold. Bom trabalho, pessoal. Fanoff afirma que filmando e documentando os destroços submersos do dia D, um relato mais preciso do que aconteceu aqui ficará registrado. Mas esta expedição vai deixar todas as relíquias onde estão. É uma extensão do cemitério. São túmulos, sabe? De milhares de pessoas que naufragaram com os barcos, os tanques, que morreram na arrebentação, que não resistiram à maré. Deixamos tudo como está. É um monumento silencioso ao sacrifício feito, além de todos os outros que vemos tão bem.